Meu nome é Jennifer Tornier Varmlin, sou natural de Lauro Miller, nasci em 19 de outubro de 1994, moro em Cocal do Sul desde então, vim desde novinha para cá. Tenho um filho de 5 anos, Murilo Varmlin de Souza, moramos eu e ele em Cocal do Sul, sou solteira, moro com ele. E atualmente vivo em Cocal do Sul, meus pais moram aqui perto também, sou filha da Altina Tornier Varmlin, que é professora, então foi quem me inspirou muito a escrever o livro, e João Batista Varmlin, que foi a vida inteira ceramista e hoje é aposentado, e hoje eu trabalho na cerâmica, então peguei inspiração muito dos dois. Então, desde nova, eu gostava muito da leitura, sempre, a mãe sempre comenta que ela tinha que vir no meu quarto à noite, que eu estava sempre com uma luzinha querendo ler até tarde, então sempre me incentivavam muito. E eu, quando lia, ia para outros lugares, fantasiava muito, então... Quando eu fui ficando mais adolescente, li mais histórias que falavam histórias de vida, então histórias possíveis, não tanto fantasias. Então eu comecei a criar esse desejo de que as pessoas pudessem sentir isso com algo que eu tinha escrito. E comecei despretensiosamente, escrevendo uma história, lembrando uma história que aconteceu com alguém da família, algo que aconteceu comigo, e fui juntando uma história que teve começo, meio e fim. E escrevi esse livro em 6 meses, então foi um livro que ele teve uma fluidez bem boa, e quando eu terminei foi onde eu entreguei para minha mãe e falei, escrevi um livro, então eles ficaram admirados, como assim, não contou para ninguém, não precisou de ajuda. Disse, não, agora eu preciso, então a minha mãe é professora, então agora eu preciso que você corrija, gostaria que fizesse a introdução do livro, Então foi onde a principal ideia era fazer que as pessoas lessem uma história que eu tinha escrito e sentissem então essa emoção. E funcionou, todo mundo que começou a ler o livro, depois que a gente fez o lançamento, eles falavam que liam o livro em 2, 3 noites. Aí eu ficava até em dúvida, será que é tão bom, será que ficou pequeno? Porque todo mundo lia muito rápido. Mas era por isso, era porque eles disseram que queria saber o que ia acontecer com a personagem. Então foi muito gratificante porque eu consegui concluir esse objetivo. Sobrevivendo no Amor é a história de uma menina, da Clara, que ela tem a vida mudada da noite para o dia, ela vivia só com a mãe faleceu, então ela foi viver na família do pai dela, que ela não vivia por 16 anos, que era a idade que ela tinha. Então vai para outra cidade, se apaixona, lá tem a irmã dela, que já era criada do segundo casamento do pai dela. Então, dali vão acontecendo coisas, ela vai entrando na faculdade, vai se apaixonando, a irmã tem leucemia, então a leucemia foi assim, eu perdi uma prima muito nova que tinha 6 anos, eu lembro que a gente era muito próxima, então eu peguei essas histórias, algumas coisas de vida e fui trazendo para essa história da fantasia e isso trouxe esse enredo, eu acho que foi o que conseguiu trazer bastante emoção para a história. E a Clara, ela se vê, então, tendo que se reinventar nesse novo lugar, nessa nova cidade, descobrindo o amor também. Então, conta essa história, na capa do livro, eles estão contemplando as estrelas, então no livro fala muito sobre isso, de eles lá contemplando o céu. Então, quando eu fiz o livro, eu já tinha vontade de fazer design, que é o que eu trabalho hoje. Então, na época, eu mesma fiz a capa, então eu já gostava. Então, eu fui lá, recortei, peguei um casal, recortei, fiz, então, todo o design da capa, porque juntei também essa paixão do design com a literatura, que é o que eu faço hoje. Sou designer, hoje, voltada para a indústria cerâmica, Mas, na época, eu já tinha essa aptidão, então, já fiz a capa também. Então, hoje eu tenho 29 anos, quando eu escrevi eu tinha 15, o primeiro livro, e eu escrevia de manhã, trabalhava à noite, fazia um estágio à tarde, então o tempo era livre para isso, Quando eu entrei, logo em seguida, 3 anos depois, eu escrevi o segundo livro, junto com o Luciano. Ele nunca tinha escrito livro, então foi um livro de crônicas. Nesse livro de crônicas, a gente escrevia, era coautoria, a gente chama, porque eu fazia um primeiro parágrafo de uma crônica, mandava para ele me respondia o segundo parágrafo sem mudar o meu primeiro, e a gente fazia uma crônica de 4 parágrafos, então tu não sabia o que ia acontecer com o personagem, Só que eram histórias muito curtas e sempre crônicas, histórias do dia a dia, temas que chamava a atenção e escrevia. Fizemos essas 100 crônicas em 100 dias e fizemos o lançamento desse livro, e isso eu tinha 18 anos.
Depois disso, nós fizemos mais 2 livros, só que daí a gente aumentou o desafio. A gente fazia um capítulo de cada, então um capítulo tinha 5 páginas. Então, tu entregava para ele, o personagem era uma coisa, quando voltava para ti, o personagem já tinha acontecido outra coisa, e tu tinha que seguir sem mudar o que ele fez, né? E só que esses livros a gente fez só no digital, então a gente só fez o PDF, né, e colocamos digitalmente, era encontros e desencontros. E esse livro, então, a gente só fez o PDF. Depois disso, faculdade, veio, né, faculdade de design, que já era uma paixão que eu tinha muito cedo. Depois tive filho, então, a partir dali, as minhas escritas são crônicas que eu faço no dia a dia, mas para mim mesma, né, não tem nada com a intenção de publicar, né, no momento. Então, tenho bastante vontade de fazer outro livro, mas não, nesse momento assim, eu não tenho ainda um projeto bem estruturado para escrever um livro específico. Eu gosto bastante de me inspirar em história real mesmo, né? Uma história de vida, uma história que a pessoa talvez não passou, mas possa se identificar, conhecer alguém que já passou, mas trazer aquela emoção, né? A gente pegar uma realidade, uma coisa mais bruta, mas trazer com bastante. Eu gosto de trazer bastante detalhes, então quando eu escrevi o Sobrevivendo no Amor, eu fiz uma linha cronológica de quando que estava o inverno, quando que estava o verão, como é que estavam as folhas da árvore caindo, então trazer esses detalhes para que o leitor realmente tenha, né, uma noção de onde está o personagem, consiga imaginar uma cena, né? Então eu gosto bastante disso, do detalhismo. Desde a época que eu escrevi Sobrevivendo no Amor, eu lia muita coisa sobre o Caio Fernando de Abreu. Gostava muito da simplicidade que ele escrevia, sem muitos rodeios, mas escrevendo a coisa do dia a dia, né, trazendo muito a emoção, o que o leitor, o que o personagem estava sentindo. E foi onde eu me inspirei para escrever crônicas também, né, pegar esses temas do dia a dia e trazer a emoção para eles, né, coisas que parecem rotineiras, mas na verdade não são. E então ele foi o que eu mais li assim de textos corridos, né, de textos que a gente vê que são textos curtos, que são as crônicas. Hoje em dia, eu tenho assim, tenho uma meta sempre de todo mês estar lendo um livro, então geralmente no ano, no mínimo 12 eu leio, mas eu gosto sempre de passar um pouquinho mais, então acabo um, já vou para outro, então estou sempre lendo, assim, a leitura está sempre ativa, e a escrita daí vem junto, mas de uma forma assim, mais de hobby mesmo, né, sem esse compromisso de estar produzindo para lançar. As crônicas que eu escrevo, geralmente que eu escrevo sobre sentimentos, sobre alguma coisa do dia a dia, né? Algum fato que aconteceu que pode se transformar numa história. Eu geralmente escrevo à noite, gosto de escrever em silêncio, sozinha, nem música, nada, gosto de estar sozinha escrevendo. Gosto muito de escrever à mão, nunca gostei de escrever no computador. O meu livro eu tenho até hoje guardado, eu escrevi tudo à mão no caderno, depois digitei, porque parece que tinha que vir e já tinha que escrever logo, e no computador se distrai um pouco, né? E uma coisa que eu tinha quando eu escrevi o Sobrevivendo no Amor e também o Desafio Conexão era pegar a essência do personagem, pegar o personagem, colocar o que ele vinha para ser naquela história, né? Se ele era o vilão, se ele era o bom moço, se ele tinha... Qual a intenção que ele tinha naquela história. Então fazia um norte, né? Fazia aquela biografia primeiro no meu entender ali para depois poder escrever a história. As escolas, principalmente de Sara, eu vou muito em Sara já nos últimos 8 anos, 9 anos, eu tenho ido em muitas escolas, mais de uma vez no ano, que eles fazem um projeto que é incentivando a leitura e a escrita. Nesse projeto, quando eu chego lá, os alunos já têm lido o meu livro, O Sobrevivendo no Amor, porque já tem esse enredo, né, da história já falar de uma menina mais nova, então pega esse público infanto-juvenil, e depois eu vou lá contar que eu também escrevi quando eu tinha 15 anos. Então, isso para eles ficam fascinados. Eles perguntam, como que consegui escrever? Eu não consigo escrever nenhuma redação. E a partir dali a gente começa a fazer um pouco de atividades, né? Teve uma que eu fui, que a gente ia trabalhar crônicas, porque as Olimpíadas de Língua Portuguesa iam ser crônicas. Então, eles me chamaram para ir lá para ajudar eles a entender como é que eu fazia a minha. Então, eu ensinei esse processo que eu fazia, né? Que funcionava para mim. De fazer a biografia primeiro do personagem, de poder criar um enredo, onde é que essa história está se passando. Então, eles já tinham essas informações. Fomos no trilho do trem, então a gente já sabe que é o trilho do trem. O que tinha de detalhes lá? A gente foi buscando e fizemos grupos de 4, 5 alunos
E nesse grupo, eles iam escrevendo juntos a história. Então, no final da aula, eu fiquei um período inteiro lá, fui de manhã, depois fui à tarde. E eles conseguiram, então, fazer crônicas, se sentiram muito realizados de poder contar a história, saber que a história, eles viveram aquela história, então eles conseguiram trazer bastante detalhes. Essa prática que as professoras têm feito veio muito também por conta da minha mãe ser professora de lá, então todo mundo falava, a filha da professora Altinha escreveu um livro, então vamos trazer aqui para a escola. E com isso, passou os anos, eu tive que fazer mais uma edição, porque a Prefeitura de Sara comprou muitos livros, eles compraram muitas unidades, e hoje tem nas bibliotecas da escola, as pessoas podem ir lá pegar e ler, então não tem agora aquele compromisso, eu não vou mais lá para vender o livro, né? No começo era isso, né, para propagar, mas hoje não, hoje a Prefeitura já disponibiliza para eles, então todo ano, pelo menos alguma escola convida para a gente falar disso. Nos dias atuais, as crianças não leem mais, nem mesmo os jovens, né? Hoje eu percebo que os mais velhos leem mais, até pessoas da minha idade ali para cima, mas as crianças que estão na escola, que têm até mais acesso. Eu lembro que na época nós tínhamos que ir em biblioteca municipal, tinha que estar caçando o livro, que a gente não podia estar sempre comprando. E hoje eles têm essa facilidade, tem Kindle, tem todos esses e-books, e mesmo assim o que falta é a prática mesmo, né? Então, eu queria que quem visse, né, esse documentário conseguisse se inspirar nesse sentido de que a leitura pode trazer, pode levar a gente para outros lugares. Eu sempre falo bastante nas escolas quando eu vou sobre o vocabulário, sobre a gente conversar, sobre a gente ter palavras para falar, né, a gente saber mais coisas, a gente descobrir significados das coisas. E principalmente a criação, né? Criar, ir para outro lugar, mas principalmente também ter esse enredo. Né? Se eu pudesse, né, voltar no tempo, eu com certeza teria continuado com essa prática há muito mais tempo. E teria falado para essa Jennifer, né, de mais nova, para ela nunca deixar de fantasiar também, não ficar tanto no mundo nesse racional, né? Que a gente, quando vai ficando mais adulto, tem filho, a gente cai muito no racional, né? A gente parece que não pode mais fantasiar. Sempre falaria isso de sempre manter essa fantasia. Eu não tinha nem a ideia da dimensão que era eu entrar numa academia de letras, então foi quando eles me convidaram, assim, quando a Ayla me convidou, fizeram um lançamento para mim. No dia do lançamento, eu nem sabia, minha mãe chamou a minha primeira professora, então ela foi lá fazer uma homenagem, foi então, assim, resgatar essas pessoas que a gente tem por perto, que possam, né, sempre nos fortalecer, nos trazer, nos lembrar, né, que a gente é capaz e seguir sempre, né, seguir escrevendo sempre, porque é uma dádiva a gente poder ler e conseguir transportar para o papel. A Ayla, ela está presente desde o dia do lançamento, né, e no início, né, como eu tinha falado antes, a gente não tem aqueles compromissos tão de adultos, né, do dia a dia, então eu já estava fazendo faculdade, só que eu participava muito ativamente com a Ayla nos encontros dos escritores. Nós íamos em cidades, íamos em Orleans, em São Lugero, e eu ia geralmente, eu tinha 15 anos, e ia sempre com esse pessoal mais velho, passava o sábado inteiro, assim, conversando com gente, assim, muito sábia, né, muitos escritores de vários tipos de escrita. E foi quando eu fui fortalecendo isso, depois de 2 anos eu recebi a posse, né? Hoje eu sou a cadeira número 13. E foi um dia também muito especial, importante. Meus pais estavam lá, o Luciano, que escreveu o livro comigo, também estava lá. Então, pessoas que testemunharam esse processo, que admiravam. E a partir dali eu fui sempre me envolvendo nesse sentido. Quando eu vou nas escolas, sempre lembro muito da Ayla, sempre falo para eles: vocês têm aqui na cidade uma academia de letras, que é de letras e artes, então você não precisa escrever, você toca alguma coisa, se desenha. Então a arte está presente em tudo isso. Então eu fui sempre criando fortalecendo esse contato com eles por meio desses eventos. Estou sempre junto com eles nesse sentido. A minha conexão com Içara hoje, a principal, né? Antes era muito da escola da mãe, né? A escola que a mãe estava dando aula, nós sempre estávamos por lá, né? Seja buscando, indo junto. Mas hoje o que me leva a Içara principalmente é a sede da Ayla, que é um lugar bom, um lugar onde a gente tem aquela estrutura, os livros, a gente consegue relembrar, né, os livros dos nossos colegas, fazer as reuniões. Esses dias a gente recebeu um outro escritor de Criciúma. Então é um lugar legal, aconchegante, onde a gente pode falar, né, de arte, de cultura, é bem importante. E Sara, eu sempre admirei, porque desde então, desde que eu entrei,
E até hoje é muito forte a questão dos historiadores, né? A própria Dona Elza, a Cilés escreveu agora também. Eu acho que eles têm orgulho disso, da história, e eles fazem questão, né, de escrever, de buscar fatos, né? E isso é muito importante. Então, o que eu acho que eles podem agregar, né, quem mora lá, quem está mais presente na cidade, é beber desses livros, né, conseguir ler dessas histórias para entender, também para se inspirar, para saber, né, que existem grandes talentos na cidade, né, e poder estar sempre próximo desse tipo de conteúdo. Então, são eventos legais. A gente já teve homenagem para os escritores na Câmara de Vereadores de Sara. Então, são eventos assim que nos dá muito orgulho, né? Porque a gente sabe que por mais que hoje não tem nada, não está escrevendo nada, mas a gente tem aquela história que a gente escreveu juntos, que eles convidam para que a gente possa estar sempre incentivando e participando e inspirando outras pessoas. Eu tenho orgulho da minha trajetória e quero inspirar muitas pessoas e levar esse legado da leitura que pode se transformar em escrita.